Olá, o Interesse Público começa agora. Vamos aos destaques do programa de hoje com os nossos repórteres. Do Rio de Janeiro, Janaína Toscan. MPF pede a interdição da ciclovia que já desabou 2 vezes no Rio de Janeiro, até que se determine se houve falhas no licenciamento ambiental do projeto. E do norte do país, o repórter Magno Barros. Aqui no Pará, o Ministério Público Federal garantiu o seguro-defeso para os catadores de caranguejo. E tem muito mais no programa de hoje. Mais de 200 pessoas aguardam por cirurgia cardíaca de alta complexidade na região do Cariri, no Ceará. MPF cobra a solução para acabar com a fila de espera. Agora, no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Há 2 anos, um desabamento na recém-construída ciclovia Tim Maia, que liga o Leblon à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, matou 2 pessoas. O trecho foi refeito, mas os acidentes não pararam por aí. No começo desse ano, um novo trecho caiu. O Ministério Público Federal quer que a Justiça interdite novamente toda a pista até que o licenciamento ambiental da via seja reavaliado. Parecia um projeto incrível que iria realizar um desejo antigo do carioca: pedalar da Zona Sul à Barra da Tijuca, margeando a costa pela Avenida Niemeyer. Mas mal a ciclovia Tim Maia foi aberta, a segurança da obra foi colocada em questão. Um projeto novo, de muito pouco tempo, não aguentar a pressão, o que é isso? Cair por quê? Passa caminhão aqui? Não. Passa ônibus? Por que ela ruiu? Não aguentou o próprio peso? Em 21 de abril de 2016, apenas 3 meses após a inauguração, uma forte ressaca provocou o primeiro desabamento de um trecho da ciclovia. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas nesse acidente. Na época, o MPF entrou com uma ação civil pública para impedir que o trecho fosse refeito e liberado ao público antes de uma reavaliação no licenciamento ambiental da obra. Os técnicos já haviam dito, que o sistema de marés atingiam toda aquela parte, tudo teria que ser verificado e que não tinha sido feito. E além disso, claro, não tinha sido feito o IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. O CREA verificou isso, e chegou a dizer que os engenheiros da obra tinham desconsiderado qualquer boa técnica na construção daquela obra. Com o aval da Justiça, a parte que desabou foi reconstruída e o susto parecia coisa do passado. Parecia. No início deste ano, 2 após a tragédia, outro trecho desmoronou numa das áreas mais movimentadas da praia de São Conrado. E desta vez, segundo a prefeitura, a culpa foi da chuva. Muito trágico. Falta de planejamento da parte de quem fez, engenheiro. Muita falta de planejamento. Às vezes, quando você vai andando, você sente a ponte balançando daquele lado. Dá medo? Dá medo, muito medo. Moradores desconfiam que, além de deficiências na construção da ciclovia, a obra da Galeria de Águas Pluviais que passa ali, também inaugurada em 2016, apresenta sérios problemas estruturais. A água vai passando e esse fluxo, com as chuvas muito intensas, vai aumentando e aí vai acabando cavando. Aí acontece a erosão. Asfalto cedendo, um buraco ali logo na frente da sede aqui, outros pela calçada. Sempre a gente chega aqui e toma um susto com essas obras recentes, é lamentável. Para o MPF, a ciclovia, como está, é um risco iminente à população. Pedimos uma nova liminar, porque nós temos um fato novo. Outro trecho desabou. Que o trecho todo que não tem estudo de impacto ambiental, nem relatório de impacto ambiental, não seja liberada para uso público até que a gente tenha esse estudo. E esse estudo não é qualquer estudo, é um estudo todo dentro de uma programática que nós já colocamos na ação. Tem vários detalhes ali que precisam ser verificados.
Agonia e risco de vida. No interior do Ceará, pacientes que precisam de cirurgias cardíacas urgentes têm de enfrentar uma longa fila de espera no Hospital do Coração, no Cariri. O Ministério Público Federal acompanha o caso e já conseguiu no ano passado um aumento de recursos para o hospital. Mesmo assim, a fila continua. E agora o MPF quer uma solução para o problema. Maria Olinda Tavares e Maria do Socorro Alves Bezerra. Uma é agricultora, a outra dona de casa. Ambas tiveram infarto. Depois de serem atendidas nas cidades de origem, foram transferidas para o Hospital do Coração do Cariri, na cidade de Barbalha. O diagnóstico apontou a necessidade de uma angioplastia, uma cirurgia para desobstrução de artérias. O problema é que as duas Marias de origem simples não podem pagar pelo procedimento. A única alternativa foi entrar numa longa e angustiante fila de espera. Pior de tudo mesmo. A gente ficar aqui sem saber se vai ser mesmo. A hora que vai chegar, pior de tudo. Angústia, vontade para casa, saudade. O Hospital do Coração do Cariri é o único que faz cirurgias cardíacas de alta complexidade no interior cearense. O MPF tomou conhecimento do problema em 2015. Desde então, ingressou com várias ações que proporcionaram alguns avanços, mas a fila de procedimentos só tem aumentado. A média de espera chega até 12 meses para uma cirurgia que deveria ser de urgência ou emergência. Atualmente, 262 pacientes aguardam por uma cirurgia cardíaca de alta complexidade na região do Cariri. Entre os procedimentos estão 82 angioplastias e 10 implantações de marca-passo. Para tentar zerar esta fila, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, cobrando medidas da União e da Prefeitura de Barbalha. O MPF pede bloqueio de recursos da União suficiente para efetuar todos esses procedimentos cirúrgicos, que seria em torno de 300 mil por mês durante 5 meses. Enquanto a União é a principal responsável pelos recursos financeiros, a administração de Barbalha tem a responsabilidade de executar os serviços por meio de contrato com o Hospital do Coração, que atende a pacientes de 45 municípios da região do Cariri. Ainda não tem essa definição de quanto será e quando será o repasse por conta da União. A gente espera que o mais rápido possível, porque quem perde é a população e o município tem todo interesse em resolver essa problemática dessas cirurgias. Muitos pacientes morrem à espera de cirurgia. Quando a gente entra em contato, sempre tem 1 ou 2 pacientes que infelizmente foi a óbito. Nós temos os profissionais, nós temos os equipamentos, nós temos a estrutura para atender hoje a toda a demanda de paciente da região do Cariri. No entanto, o SUS, infelizmente, nos impõe um teto financeiro que não está adequado à realidade da região do Cariri. Eu tenho muita fé em Deus e eu chego lá. Deus me ajuda e eu espero e me dá paciência, né? E coragem para eu chegar lá. No próximo bloco vamos falar de crimes cibernéticos. Pensa que internet é terra sem lei? Não é não. Veja como o MPF vem ajudando a combater crimes na rede contra a honra e o patrimônio no Brasil. Até já! Preconceito, manifestações de ódio, ofensas, discriminação. As redes sociais, criadas para aproximar as pessoas, acabam virando muitas vezes espaço para ataques individuais ou contra um grupo de pessoas. Crimes que estão sendo punidos no Brasil. Pensando nesse crescente problema, o MPF busca educar crianças e adolescentes para combater e evitar esse tipo de crime no Brasil. Preconceito, uma palavra que nas redes sociais sempre vem acompanhada por ofensas. Às vezes as pessoas falam algo para machucar a gente, não tem coragem de falar na cara e coloca nas redes sociais, né? A gente se sente um pouco assim oprimida,
porque é feio. Na realidade, é uma coisa que não deveria acontecer, né? Teve até uma amiga também do amiga da minha mãe que me chamou de urubu, assim. Negra e lésbica, Dandara tem uma página em uma rede social, onde conta que recebe mensagens horríveis. Eu postei uma foto com uma companheira, uma ex-companheira que eu tive, e aí uma pessoa comentou, falou assim, já não bastasse nascer mulher preta, ainda tem que nascer sapatão. Então assim, o sapatão não que tipo, não tivesse uma força de machucar, mas o falar preto, falar de macaco, ser um macaco, pra mim doeu muito. Discursos de ódio como esse na internet têm sido banalizados no país. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, coordenada pela ONG SaferNet Brasil, apontou que 63% das denúncias recebidas no ano passado são de discursos assim. O racismo correspondeu a 1/3 dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuraram ajuda por bullying, perseguição ou ameaça são mulheres. No total, foram mais de 63 mil denúncias anônimas. As demandas mais frequentes foram cyberbullying e ofensa, com 359 casos. Problemas com dados pessoais, 299. Vazamento de nudes, 289, fraudes, golpes, 140 e conteúdos violentos com 116 casos. As páginas de pornografia infantil denunciadas somam quase 21 mil, um aumento de 18,87% em relação a 2016. O Ministério Público Federal tem um projeto que oferece oficinas para professores e estudantes de escolas de todo o país para alertar sobre os crimes virtuais. O projeto surgiu justamente porque nós achamos que a repressão ela não é suficiente, né? A repressão, a gente vê no dia a dia que não resolve o problema. Tudo passa justamente pela prevenção. Então, o melhor caminho é justamente educar as crianças e adolescentes, né? Tanto para que eles não sejam vítimas de crimes que ocorrem na internet, como eles também não se tornem futuros agressores. E aí as pessoas, em vez de demonstrar um mínimo de amor, de humanidade um com a outra, não, elas preferem destilar o veneno, elas preferem machucar as pessoas, que assim elas ficam mais felizes, né? Pois é, além dos crimes contra a honra que você acabou de assistir, o combate a golpes financeiros praticados pela internet tem chamado a atenção do Ministério Público. Veja só. Na palma da mão ou na tela do computador se pode comprar e negociar de tudo, mas a facilidade esbarra em um alerta importante sobre golpes financeiros na rede. Nas ruas, não é difícil encontrarmos vítimas. Há um mês atrás, mais ou menos, eu comprei um aparelho de cooktop, um fogão, e eu entrei numa página clonada de uma loja muito conhecida e eu fiz o depósito, paguei o boleto normalmente e até hoje eu não recebi. O prazo era de 7 dias para chegar após o pagamento e até hoje. Tem um mês mais ou menos e nada. Há 4 meses atrás, finalzinho de novembro, né, eu fiz uma compra num site, né, e daí pagou, né, até hoje, tem 4 meses que não chega, né, e a gente fica chateado com isso, né, porque se a gente compra, a gente quer receber o produto, e até hoje não dá nem notícia. Os golpes tomam proporções maiores quando atingem empresas. Os ransomwares, um tipo de código malicioso, torna inacessíveis os dados armazenados usando criptografia. E para restabelecer tudo, os criminosos exigem resgate em moeda virtual, que começa em torno de R$17 mil. Carlos presta serviços de informática a empresas e conta que os ataques estão cada vez mais frequentes. Essas empresas que são vítimas desse tipo de código malicioso, o que elas procuram fazer, num primeiro momento, é pagar o resgate. Eles ficam desesperados, veem que aquilo tudo foi criptografado e tem uma tendência a procurar ver como é que faz o pagamento do resgate. Nós aconselhamos a não pagar, porque o pagamento não garante que você terá os seus dados de volta. Em Brasília, há um ano existe uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. O delegado diz que a maior dificuldade nas investigações é o acesso às informações dos sites, que quase sempre são de outros países. Quem vai praticar um crime, geralmente não usa
domínio.com.br, né? Eles usam .com e outros domínios estrangeiros. É muito fácil você criar um domínio e hospedar um domínio em um outro país, não é? Existem sistemas que você coloca como se fosse uma confidencialidade nos dados do responsável por aquele domínio em serviços de hospedagem de outros países, então isso dificulta a gente bastante. O Ministério Público Federal também é um parceiro importante no combate aos crimes virtuais. A procuradora responsável pelo grupo de trabalho do MPF que trata do tema diz que a colaboração dos provedores tem sido melhor. Alguns provedores que antes não colaboraram conosco, nós tivemos problemas no passado, hoje colaboram, como o Google, o Microsoft. E hoje o nosso grande problema é o Facebook. E o Facebook não quer responder pelo WhatsApp. A Procuradoria-Geral da República defendeu em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, STF, que as empresas de aplicativos com servidores de internet sediados no exterior, como o Facebook e o Google, devem obedecer às leis brasileiras. Segundo a PGR, o fornecimento de informações em investigações de crimes cibernéticos às autoridades nacionais é obrigatório, de acordo com o Marco Civil da Internet. A Escola Superior do Ministério Público realizou em Brasília curso de aperfeiçoamento para as eleições gerais de outubro. Procuradores regionais e assessores eleitorais que atuarão no pleito receberam informações sobre regras e prazos para a veiculação da propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Mais de 30 editoras de livros em todo o país já afirmaram compromisso com o Ministério Público Federal para a oferta de livro acessível a pessoas com deficiência em todo o país. A medida deve beneficiar 6 milhões de brasileiros com deficiência visual, além de pessoas com paralisia ou amputação de membros superiores. Mais informações pelo site livroacessível.org.br. E veja no próximo bloco, catadores de caranguejo vão ter direito ao seguro defeso durante o período de proibição da pesca no Pará. É daqui a pouco, até já! Você sabia que o Brasil é o 4º país no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho? São quase 4.000 mortes por ano, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho. O número total de acidentes registrados também é alto. Foram 3,8 milhões de casos entre 2012 e 2017, que somados contabilizam 305 milhões de dias de trabalho perdidos, além do pagamento de 26 bilhões de reais somente com benefícios acidentários. Para prevenir doenças e acidentes de trabalho é que foi criado o Abril Verde, um mês de mobilizações, seminários, denúncias e reflexões para mudar essa triste realidade. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. O período de reprodução dos peixes é protegido por lei no Brasil. É o chamado defeso e proíbe a pesca até mesmo para quem depende dela para sobreviver. Sem fonte de renda, pescadores artesanais recebem ajuda financeira temporária do governo, o Seguro Defeso. Esse mesmo apoio pode se estender agora aos catadores de caranguejo do Pará, graças à atuação do Ministério Público. Saio de casa às 4 horas da madrugada, às vezes às 3 horas. Chego aqui no Beiradão, saio umas 5 horas. Tem um dia que a gente tira bem, 100 ou 200 ou 300, e tem vezes que tira pouco também. Porque são vários tiradores e todo mundo precisa, né? Se eu cair no rastro do outro, eu vou tirar pouco.
A rotina do seu Constâncio é igual a de centenas de trabalhadores aqui no Pará, que vivem da catação e venda do caranguejo. O problema é que alguns têm apenas essa fonte artesanal de renda, que precisa ser interrompida no período da reprodução da espécie, e essa categoria não está incluída para receber o seguro-defeso, que já existe para o pescador, realidade que o Ministério Público está mudando. Durante o período defeso do caranguejo, eles são impedidos de exercer a sua atividade. Então, para o Ministério Público, não existe diferença entre a proibição da pesca e a proibição da coleta do caranguejo. Em cidades ribeirinhas como Vigia, a principal fonte de renda é a pesca e a catação do caranguejo. A ausência do seguro-defeso para os catadores implica em dificuldades financeiras e incentiva a prática de crime ambiental. A partir de dezembro, eles começam a proibir a tiração do caranguejo. Todo o lance. Só que ninguém recebe nada. Ninguém recebe defesa, não recebe nada. Aí a gente vai trabalhar. Aí começa a tirar, vender escondido. Mas quando eles topam, eles levam. O IBAMA leva. Só que ninguém recebe nada. E tem que se virar. O Ministério Público Federal deu o primeiro passo. Conseguiu que a ação fosse acatada judicialmente. Agora vem a segunda fase, que é identificar os catadores e evitar erros e fraudes no repasse do seguro. Nós estamos preparando um recurso para que esse direito seja garantido desde agora. No próximo período de defesa, a gente já garanta esse benefício. Essa edição já está quase chegando ao final, mas antes a repórter Madeleine Machado traz informações sobre a exploração de petróleo na Amazônia, sem os estudos ambientais necessários, o que pode colocar em risco uma região ainda pouco conhecida. O MPF está preocupado com isso. Eliane, o Ministério Público Federal no Amapá recomendou ao IBAMA que não conceda licença para a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O órgão considera o estudo de impacto ambiental feito na região insuficiente e afirma que a liberação do empreendimento pode provocar a destruição em larga escala. Há 2 anos, pesquisadores descobriram um recife de corais de cerca de 1.000 quilômetros de extensão na foz do rio Amazonas, com características únicas no planeta e que ainda não foram estudadas. E o Interesse Público de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens pelo site mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!